Muita gente pensa que eu detesto música eletrônica. E muita gente me pergunta que tipo de música eletrônica eu gosto. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 discos de música eletrônica que não só são geniais, como envelheceram muitíssimo bem. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica para você sensacional, cara. Um produto que, além de ter uma qualidade absurda, ele tem praticidade e tem uma relação de custo-benefício incrível. É essa caixa portátil da Edifier, feita em alumínio. A fonte dela dura 19 horas, cara, de autonomia. Pô, isso aí para quem tem um produto portátil desse é uma mão na roda. Você pode conectar essa caixa, que é Bluetooth, em qualquer coisa que você quiser. Celular, computador, televisão, teu aparelho de som, e você vai ter, com a praticidade que esse produto tem, de você ouvir música de qualidade com qualidade. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, muita gente ficou surpresa quando eu fiz o vídeo falando a respeito dos grupos de rap, que eu adoro. Porque as pessoas acham, cara, que eu só fico ouvindo rock o dia inteiro. Uma bobagem gigantesca. E muita gente me pergunta o que eu gosto de música eletrônica, e muita gente pensa que eu detesto música eletrônica. Então esse vídeo aqui é para exatamente esclarecer para você, meu amigo e minha amiga, que eu gosto muito de música eletrônica, mas de determinadas vertentes da música eletrônica. E vocês vão entender muito bem nesse vídeo aqui que eu vou mostrar. Por quê? Porque eu trago 5 discos de nomes sensacionais da música eletrônica. Gente, que eu tenho todos os discos, mas eu escolhi 5 desses discos porque são álbuns que não envelheceram. Porque uma coisa que acontece na música eletrônica é que quando ela é descartável, ela envelhece muito rapidamente. E esses discos não, cara. Esses discos continuam sendo símbolos de música eletrônica de altíssima qualidade. Claro que antes de eu começar com esse vídeo, falar a respeito desses álbuns, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, que você está vendo aqui agora. E eu quero começar, não vou estabelecer nenhum tipo de ordem, mas eu vou mostrar aqui um exemplo de um álbum que não envelheceu absolutamente nada, que foi lançado em 1977 e continua mais atual do que nunca. Trans Europe Express do Kraftwerk, tá? Eles já tinham feito a cabeça da minha geração, que era adolescente nos anos 70. Eles já tinham feito a nossa cabeça, vamos dizer assim, quando eles trouxeram o termo música eletrônica na primeira metade da década de 70, exatamente com esse disco aqui, ó, o Autobahn, tá? Porque isso aqui não era rock progressivo, e também não era rock progressivo, mas era rock e era eletrônico. Era um negócio sensacional, recomendo muito esse disco. Mas foi com o Trans Europe Express, né, que o cérebro de todo mundo na época explodiu, tá? Por quê, cara? Porque o som era eletrônico, era dançante e era rock, embora não trouxesse nada da agressividade do gênero. As canções assim eram
melódicas e eram pulsantes ao mesmo tempo, né? E elas eram repetidas, os motivos musicais de cada uma dessas composições, eles eram repetidos, cara, em padrões assim que eram meio exasperantes para aqueles tempos, né? Tudo em cima de umas batidas hipnóticas, uma coisa espetacular. Ocasionalmente, ao longo do disco, apareciam uns vocais, cara, que eram manipulados, assim, eram retrabalhados eletronicamente. E tudo era feito de um modo deliberado para confundir todos os padrões sonoros, não apenas do rock, mas da música pop em geral. Ninguém que ouviu esse disco passou incólume, sabe? Ninguém, tudo soava mecânico, mas muito, cara, soava mecânico e com alma e sensibilidade, tudo junto. Havia uma nítida divisão sônica, né, que a gente só percebeu anos depois do lançamento desse disco, que foi em 1977. Você tinha imagem e realidade invocando um tipo de concentração meditativa, talvez, não sei, não encontro outra palavra agora, invocando essa concentração meditativa no ouvinte. Então o disco, de uma certa forma, ele tentava deixar claro a diferença e a disparidade desses dois universos, imagem e realidade. E ao mesmo tempo, ele trazia uma sonoridade, cara, que nadava contra a corrente daquele americanismo musical que havia no planeta inteiro. Ao mesmo tempo que exaltava o renascimento da Europa como polo cultural em escala global. Cara, não foi por acaso que esse disco aqui, cara, surgiu na mesma época do punk. Quando a gente ouve alguns temas desse disco, como The Hall of Mirrors e qual é a outra aqui? Showroom Dummies, dialogando com a homenagem que eles fizeram ao compositor erudito Franz Schubert num tema intitulado Franz Schubert, você percebe que isso faz todo o sentido quando você ouve, por exemplo, uma declaração de amor ao continente europeu na música de abertura, que chama-se Europe Endless. E é exatamente esse tema que trouxe de volta aquele conceito minimalista, cenográfico, mecanizado, vamos dizer assim, do Autobahn, tá? E tem uma outra canção, tem um outro tema aqui chamado Metal on Metal, que também tem muito a ver com o Autobahn. Então não foi à toa que muita gente de culturas absolutamente distantes, né, em todos os aspectos do que estavam propagando aqui, cara, não foi à toa que muita gente simplesmente pirou. Você quer um exemplo disso? O Afrika Bambaataa, com o seu Planet Rock, cara, que juntamente com todo o rap e o hip hop, cara, eles jamais existiriam da maneira como a gente conhece se não fossem esses alemães aqui. Então esse disco aqui, cara, não envelheceu absolutamente nada e continua muito atual. Um outro disco de uma outra banda que foi lançado em 1993 também não envelheceu rigorosamente nada e é um dos meus discos, assim como o Trans-Europe Express. Na verdade, todos os discos que eu vou mostrar aqui, cara, são alguns dos meus favoritos dentro do universo da música eletrônica. E o outro favorito é o The Fat of the Land do Prodigy, né? Que é um disco cheio de raiva, cheio de medo, cheio de peso, cheio de sexo, de ultrajante,
exatamente engraçado são esses temas, caras, que meio que definem esse disco, cara. Que é simplesmente espetacular, que era a banda liderada pelo o Liam Howlett, né? Que era o produtor, o cara que ficava ali enfim, era o cara que fazia toda aquela base maravilhosa. E é curioso, cara, porque esse disco aqui, cara, ele conseguiu a proeza de abrir as portas do mercado americano, cara, que você sabe muito bem, sempre foi muito refratário, vamos dizer assim, a tudo que era de fora. Cara, eles romperam essa barreira com esse disco aqui. Logicamente que ajudou muito o fato do disco ser amparado por clipes geniais e polêmicos ao mesmo tempo. Meu, não dá pra esquecer o clipe da pesadíssima faixa de abertura que é Smack My Bitch Up, né? E a banda teve no Liam Howlett uma espécie de capitão perfeito. E as escolhas dele, dos samples e da incrível quantidade de peso sonoro e adrenalina que foi injetado em cada uma dessas músicas, cara. Inclusive algumas delas com cadências de hip hop, né? Um exemplo disso, quando você ouve, por exemplo, cadê aqui? Fuel My Fire, ou você ouve Firestarter, ou a Brief. Todas essas canções, cara, elas evidenciam o caos que esse grupo aqui propôs na época. Funk Shit, Serial Thriller, Diesel Power. Inclusive tem uma versão aqui, cara, a própria Fuel My Fire, que não sei se você sabe, é uma versão daquela música do L7, né? Inclusive voltou ativa, muito legal. Então esse disco aqui, cara, é simplesmente antológico. Outro disco que é simplesmente maravilhoso e não envelheceu nada é esse aqui do Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, tá? Nenhum grupo de música eletrônica expandiu tanto as fronteiras rítmicas e sonoras como essa dupla formada pelo Ed Simmons e pelo Tom Howlett. Os caras não tinham medo de ousar. E eles misturaram psicodelia retrô com uns ritmos germânicos, influência lá do Kraftwerk, e eles criaram uma disciplina sonora interna que ora soava grandiosa, como no caso, por exemplo, da Private Psychedelic Rio. Ora era meio esquizofrênica, que nem a Don't Stop the Rock, é uma canção espetacular. Tem a outra, a Lost in the K-Hole, também é incrível. Tem uma outra aqui muito boa também, It Doesn't Matter, é genial. Mas, assim, os destaques desse disco, eu posso dizer, pra mim, né, que é uma espécie de cacofonia hardcore da faixa de abertura, que é Block Rock and Beats. Tem uma linha de baixo mortal. E tem também uma canção que é, de uma certa forma, que tem a sua correspondente no disco, que é a Setting Sun. Setting Sun, que é uma homenagem explícita, sacolejante e distorcida, uma homenagem aos Beatles. Tem inclusive uma referência nela a Tomorrow Never Knows. E tem os vocais do Noel Gallagher. Ele mesmo. Então, quando você ouve esse disco, você consegue dar uma viajada, cara, por umas paisagens meio lisérgicas, meio intoxicantes, bicho. E com umas cores, com umas nuances, assim, quase caleidoscópicas. E sem deixar de perceber
que o futuro tinha chegado. E você ouve esse disco e você percebe ainda hoje que o futuro já chegou, cara. Sabe? E o taxímetro rolando. Na boa, você tem que ouvir esse disco e todos os outros que eu mostrei e que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, cara. Isso vai expandir a tua mente de uma maneira absurda. Outro disco que envelheceu maravilhosamente bem, ele já nasceu clássico, né? Mas envelheceu maravilhosamente bem, é o Play do Mob. Essa edição aqui é maravilhosa, cara. Sabe por quê? Porque ele vem os B-sides dentro, ó. Uma caixinha, aqui, ó, que vem o disco e vem, deixa eu tirar, ué, por que não tá? Tá aqui, ó. Vem os B-sides, cara. Deixa eu mostrar. Isso aqui é um negócio, esse disco aqui ele é indescritível, cara. Não tem nem muito o que falar a respeito desse álbum. E é curioso porque o trabalho do Mob, ele sempre teve uma faceta muito intensa em termos pessoais, né? Mas só que é nesse disco aqui que isso atingiu assim o ponto máximo, porque é um disco realmente brilhante, bicho. Inclusive nesse álbum aqui ele usa de uma maneira espetacular uma série de influências, sabe do que, cara? Do blues e da música gospel americana, que era um negócio completamente impensável de se misturar com música eletrônica. E ainda em cima, cara, de uns beats, cara, mas muito espertos, sabe? E ele conseguiu algo incrível. Sabe o quê? Ele conseguiu compor um repertório que celebra a união de mundos completamente diferentes. E é curioso porque tem um quê de espiritualidade assim inserido nesses padrões rítmicos aqui do disco, cara. Isso aqui é muito maluco. E é o que explica, de uma certa forma, assim, a profunda carga, como eu falei, de blues, de música gospel americana e também, cara, de soul music. Você percebe isso em temas como Natural Blues e Find My Baby. E ao mesmo tempo você tem uma contrapartida a isso, né? Que é uma urgência dura, cortante. Por exemplo, em Body Rock. Tá? E você tem e tem umas coisas que são tão simplórias e tão geniais nesse disco, como por exemplo o uso do piano em Honey e cadê aqui? Em Porcelain. Sabe? É um disco, ele é desconcertante. Se você nunca ouvir esse disco, você vai terminar a audição dele, você vai ficar meio desconcertado, cara. Porque ele é um perfeito exemplo de que a música eletrônica, ela pode soar orgânica de uma maneira admirável. A música eletrônica pode soar com alma. Ouve esse disco aqui do começo ao fim. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Para terminar, um outro disco que não envelheceu absolutamente nada, e eu vou fazer aqui uma meia-culpa, porque quando esse disco saiu, eu não entendi esse disco. E ele é um álbum que é um exemplo de como um disco pode envelhecer admiravelmente, mesmo com poucos anos. Random Access Memories, do Daft Punk. Eu ouço esse disco hoje e eu tenho uma opinião muito diferente do que eu tive quando ele saiu, cara. Ele saiu em 2013. Ele tem, então, 8 anos. E eu lembro que na época eu escrevi um texto, cara, em que eu critiquei certos temas de uma maneira muito impiedosa, porque assim, foi a maneira como esses temas soaram para mim na época, né? E hoje, quando eu reouço esse disco, eu mudei completamente de opinião a respeito dele. Porque o que acontece? A estratégia de marketing para promover esse disco de estúdio, que se eu não me engano era o 4º disco da carreira deles, do francês, ela foi tão boa que gerou um frisson, né? Como há muito não se via na internet, na época.
E um dos principais motes disso, cara, é porque foi amplamente divulgado que os caras tinham mudado completamente o som. Então isso criou uma expectativa, cara, que teve gente que passou a madrugada, em claro, procurando trechos das novas canções na internet na época, e teve muita gente que inclusive foi enganada por falsos arquivos de áudio que foram lançados na época, cara. Foi um frenesi absurdo. E aí, vamos à realidade? Sem dúvida alguma, esse é um disco que remete ao passado da disco music, principalmente daquela do final da década de 70, início dos anos 80, mas sem qualquer traço daquela descartabilidade inconsequente, né, que fazia a alegria dos Travoltas da vida. Só que é engraçado porque isso na época apareceu para mim, né? E estranhamente o disco era, e ele ainda é, pra gente usar uma comparação, ele é muito mais próximo do Steely Dan, cara, do que da Gloria Gaynor. Pra começar, cara, aqui não tem bateria eletrônica, não tem baixo sintetizado. A cozinha rítmica era tocada no muque, né, no braço, né? Então para isso, cara, eles botaram os músicos de carne e osso para tocar. Gente do naipe extraordinário, do baixista do Nathan East, que era o ex-baixista do Eric Clapton, os bateristas o Omar Hakim e o John Robinson. O John Robinson foi só o cara que gravou o thriller, o Off the Wall do Michael Jackson. O guitarrista era o Paul Jackson Jr., e todos eles assim músicos requisitadíssimos de estúdio. E aí o que acontece? Junto a isso, eles botaram um monte de outros convidados especiais, cara. E isso retirou o Daft Punk, cara, de uma zona de conforto. Você pega, por exemplo, a faixa de abertura, que chama-se Give Life Back to Music, ela exibe o primeiro desses convidados especiais que fizeram muito a diferença, né? Que é o Nile Rodgers, guitarrista do Chic. Foi ele que transformou essa canção numa pérola de elegância, que poderia estar em qualquer disco do Chic. Você tá entendendo? E a mesma coisa acontece com o grande sucesso desse disco, que é a antológica Get Lucky, né, que traz os vocais do Pharrell Williams, que era do Neptune, e que estourou mundialmente. Tem uma outra música aqui chamada Giorgio by Moroder, que tem a participação do próprio Giorgio Moroder, né, que é um dos mais famosos produtores de todos os tempos. Foi o cara que elevou a Donna Summer ao estrelato com aquela I Feel Love, que é maravilhosa. E ele recita um monólogo nessa canção a respeito da carreira dele. E cada vez que ele fala, ele usa um microfone diferente de cada época, cara. É um negócio brilhante. E essa música tem uma levada típica do Chic em cima de uma vibe meio Kraftwerk, meio fusion. E tem umas celebrações, tem a Lose Yourself to Dance, que tem a presença novamente do Pharrell Williams, que é genial, e tem também o Omar Hakim e o John Robinson. Os caras... as baterias tocando uma em cima da outra, cara, propiciando assim um groove irresistível, cara, sabe? E o disco era tão bom, cara, e eu não saquei isso na época, né? Eu tava com a cabeça em outro lugar, as minhas atenções estavam em outras sonoridades, cara, e eu realmente não apreciei esse disco da maneira como deveria ser e como acontece hoje. Então, de uma maneira bem resumida, cara, esse disco, ele ainda é, cara, um dos mais espetaculares álbuns que redefiniram a música eletrônica, né? E volto a dizer, cara, eu tenho hoje uma opinião completamente diferente do que eu tinha, o que é muito raro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então foram 5 discos que envelheceram maravilhosamente bem dentro da cena de música eletrônica. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Coloca aqui nos comentários quais são os 5 discos de música eletrônica que você mais gosta e por quê, tá bom? E também não esqueça de visitar nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos como essa camiseta aqui que eu tô usando. Tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.